hoje vamos encontrar o arcano A Temperança, o 14º arcano. A temperança, né, tem uma imagem tão bonita de uma moça, com um arco-íris atrás e com 2 taças e tirando, né, conteúdo de um recipiente e colocando em outro. E ela dá, assim, é só a gente olhar para a imagem e ela dá uma sensação boa, né, uma sensação de harmonia, e quando ela sai, todo mundo fica feliz, assim. Eu também fico, né, quando eu tiro essa carta para mim ou para alguém, mas não se engane, tá? Eu tenho um apelido para temperança, um apelido carinhoso, que ela seria, assim, a faxineira. Então, houve, né, toda aquela mudança no arcano anterior, na carta da morte, então morreu, né, aí nasceu, renasceu, e agora que eu estou descobrindo, né, caramba, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver comigo, eu preciso arrumar a casa. Então a temperança, ela vem trazendo, né, essa questão mesmo, ela vem buscando a harmonia, tirar o que precisa ser tirado, colocar o que precisa ser colocado, daí na imagem, então, tirar da onde tem excesso e colocar da onde tem, da onde está, para onde está em falta. A gente tira da onde tem muito e coloca aonde não tinha nada ou aonde tem pouco. E aí a gente vai equilibrando isso, né? Esse simbolismo também do arco-íris, ele é interessante e automaticamente já dá essa sensação de esperança, de um bem-estar, porque quando que a gente vê um arco-íris? Quando choveu, 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 o tempo estava muito fechado e daqui a pouco, então o sol, as nuvens, elas vão se dissipando e o sol começa a aparecer e a gente vê aquele fenômeno. Às vezes a gente está numa cachoeira, né, está num lugar distante e tal, e aí a gente está na cachoeira e tem aquele raio e aí aparece aquele arco-íris. Nossa, uma sensação ali, a gente como se recebesse uma bênção divina, né? Então a temperança, ela traz isso, ela é um anjo, né? Ela tem asinhas ali, assim como Hermes tem asinhas também, é um anjo meio travesso, aquele anjo da guarda meio travesso. A temperança é um anjo não tão travesso, mas como é que a gente faz uma boa faxina? Para fazer uma boa faxina mesmo, né? Para chegar em casa ali e a casa tá cheirosinha e tal, e sem estar, né, com nenhuma poeira em nenhum lugar, a gente precisa tirar todos os móveis do lugar. Quando a gente vai arrumar o guarda-roupa bem arrumado, a gente precisa tirar todas as roupas e a gente precisa fazer aquela triagem. O que serve, o que não serve, o que é, o que não é, né? Limpar todos os cantinhos e aí a gente vai organizar. Então, a temperança, né? Não fiquem tristes e apavorados agora porque saiu a temperança, não, né? Tá? Não estou subvertendo a temperança, mas pela minha prática, na prática, eu vi isso. A temperança como um resultado final, ela é maravilhosa. Essa sensação da bênção divina, da harmonia, do contentamento, você vai sentir, que é maravilhoso. Só que depende da sua casa, né, interna, externa, da sua vida, estar muito bagunçada ou estar menos bagunçada, tá? Então ela vai causar essa mudança para arrumar a casa. A casa, ela tem que ser arrumada, não aquela arrumação da justiça, não, né? Aquela arrumação metódica, racional, uma arrumação ali de um modo amoroso, de um modo verdadeiro. É um anjo, né, que vem prenunciando, que vem anunciando. Agora que você está mais em contato com o divino, a gente não pode olhar diretamente para Deus, para os deuses, né, para os orixás. Então precisam de figuras intermediárias que elas, né, vão vindo e vão trazendo isso para a gente, tá? Então, alguns testes,
algumas situações que a vida vai colocar, né, para ver, ó, você tá diferente, agora não funciona mais dessa forma não. Então dá aquela bagunçada para a gente ir limpando e vai limpando, tá? Vamos ver a temperança na mandala para a gente entender melhor como fica isso. Antes, assim, vou fazer um pouquinho diferente para a gente ir trabalhando mais, assim, aquele jogo. Vamos fazer uma pergunta, assim. Vamos trabalhar com aquela forma de jogar, né, que eu gosto muito de jogar com as 6 cartas. Passado, presente, futuro, o que ajuda, o que atrapalha, o que realmente é. A gente poderia jogar só com as 3 últimas cartas, na posição o que ajuda, o que atrapalha, o que realmente é. Mas vamos pensar, né, as perguntas que são mais feitas para a gente, saúde é importante, mas as mais feitas são trabalho e sobre o amor. Vamos pensar numa pergunta sobre o trabalho, tá? Se uma pessoa, né, já que a gente falou tanto aí na última aula da carta da morte, de transformação, então vamos imaginar que a pessoa ela tá, né, se descobrindo, aí ela tá incomodada, inquieta às vezes, que, né, seria o Ás de Paus, tem uma inquietação, às vezes tá, né, o Ás ou o Pajem de Paus também traz, assim, às vezes até uma monotonia, não uma tristeza, mas uma inquietação com um tédio, às vezes, no trabalho. Paus tem a ver com projeto, e a pessoa quer ver se vai rolar uma sacudida, né? Vamos ver se essa temperança ela aparece aí, né, para ajudar a arrumar a casa, tá? Então, né, você vai pedir para o seu consulente tirar, tá? E ele vai tirar 6 cartas e vamos usar, eu gosto sempre de usar data. Vamos usar um período de 6 meses, tá? Então, olha. Caso a temperança não saia aqui no exemplo, eu vou pegá-la, saiu, tá? Mas eu iria pegá-la para a gente entender ela nas posições e a partir dela vocês podem também, com as outras cartas, fazer esse tipo de jogo e ir entendendo, tá? Então aqui, né, se alguém fizesse, você tem um consulente que te perguntou, como é que vai ficar a minha vida profissional nos próximos 6 meses? Vai dar uma virada? Eu tô assim meio entediado e tal, quero ver. Então assim, passado, a carta da justiça, presente, a carta da morte, olha que interessante, né? E futuro, a carta da força. O que ajuda o eremita, o que atrapalha a temperança, e a minha intenção era pegar a temperança no que atrapalha aqui mesmo, porque eu vou falar muito bem dela, ela é uma carta muito bacana, né? É uma carta que é muito boa em muitas posições. E vamos ver, nesse sentido negativo, o que seria. Não é ela sendo faxineira que ela atrapalha, não. Aí, às vezes, é desconfortável um pouquinho de viver, mas não é quando ela atrapalha. Quando ela atrapalha ou nessa posição que atrapalha, ou na mandala, nos inimigos ocultos, ou quando ela sai invertida, tá? Então, a gente vai chegar nela daqui a pouco. E o que realmente né, a carta do julgamento, tá? Isso foi o que saiu aqui no nosso jogo aleatório, né? Então, assim, a justiça. O que a carta da justiça fala do passado? A carta da justiça fala de alguém que é metódico, queria muito acertar, fazer tudo certo, só que, assim, a pessoa precisa estar mais à vontade, né? O que eu falo na carta da justiça é que a pessoa acaba conseguindo fazer algo super bom mesmo, mas é o que eu brinco, às vezes, assim, suja um pouco, né? Quando tem aquela música que ela é perfeitamente tocada, mas falta uma sujeirinha, falta, né, aqui a temperança ela vem limpar, nesse caso assim, aqui teria que sujar um pouco. Então a pessoa vem de uma sepsia, ela vem de uma coisa tão alimental que ela sabe fazer aquilo muito bem, mas falta prazer. A justiça, ela faz muito bem para os outros, ela entrega o produto muito bem, mas falta prazer para ela. Ela não tem desprazer, mas ela também não tem prazer. Então tá aqui é um meio que mais do mesmo, vai, cumpre ali, mais do mesmo, tá? Acontece que a pessoa hoje, ela está passando por uma transformação. Tem a carta da morte. Quer queira, quer não, ela descobriu que internamente alguma coisa mudou nela. Então não é só aquela coisa da justiça do preto no branco, que para trabalho é uma carta maravilhosa. Mas não é só isso, ela anseia por algo maior.
não é chegar, trabalhar, recebo meu dinheiro, faço bem, e aí isso garante a minha continuidade em outras coisas. Tem um propósito maior, eu quero um propósito para a minha vida, tá? E no resultado aqui, né, no resultado final, ainda vou chegar na carta do futuro. Então a gente viu passado, presente, futuro, sai a carta da força. A carta da força fala da necessidade, tá, de matar, enfrentar a fera interna, tá, que às vezes tem algum mimo, tem alguma facilidade na situação atual. Essa transformação interna ela já aconteceu, mas a pessoa ela vai precisar assim, lidar com algumas questões ali através da inteligência e da sensibilidade para conseguir a transformação que ela precisa, causando menos danos com pessoas, em lugares. Se sair do lugar, vai deixar as portas abertas, então cuidado para não deixar, tá? Assim, vai ter que enfrentar algumas coisas e não vai poder delegar essas tarefas, né, da própria vida que vão aparecer, esses conflitos que vão aparecer na transformação para melhorar, para evoluir, né, até para descobrir especificamente o que quer, o que vai trazer a realização. Eu não vou poder delegar isso para ninguém. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que botar a mão na massa. A carta da força fala disso, tem a força de vontade, põe a mão na massa, que é uma carta maravilhosa e vai chegar bem em 6 meses, já muita coisa vai acontecer. O que ajuda? O eremita. Esperar o tempo das coisas. Tenha sabedoria, paciência e espere o tempo das coisas. A temperança ela fala um pouco disso também, tá? Ela não está aqui falando disso, mas a gente vai ver temperança, né? Vem do tempero, eu vou temperando, sem mudanças bruscas, eu vou transformando, eu vou passando de um lugar para o outro gradativamente, migrando gradativamente, tá? Não é porque eu estou escamoteando ninguém, é porque está nascendo algo novo que não é forte o suficiente para para já ser vivenciado, e isso precisa ganhar um corpo maior, enquanto aquilo que eu estou meio de saco cheio, mas que eu já sei fazer bem, vem saindo aos poucos, porque eu ainda preciso disso. Às vezes é um dinheiro que vem daqui para pagar uma formação, para pagar um curso, para pagar alguma coisa, para eu ficar mais forte aqui e ir migrando. A temperança no que atrapalha. A temperança, então, ela quer harmonia, ela não suporta conflito e às vezes no que atrapalha faz com que a pessoa fique muito na superfície, tá? Então, se a pessoa ela quer uma transformação mesmo, ela precisa mergulhar, né? Pode ir mergulhando aos poucos, mergulha com equipamento para estar protegido, mas precisa mergulhar, precisa se aprofundar mesmo. Não pode ser assim, aquele mar de conhecimento com um dedo de profundidade, tá? Então, muitas coisas me interessam. Eu vou escolher uma ou duas que me interessam muito e vou me aprofundando naquilo, senão eu fico na superfície. Outra coisa, aqui não está falando de confronto, mas se em algum momento eu precisar me indispor com alguém, eu quando falo é o consulente, né? Precisar me indispor com alguém, eu vou ter que emitir a minha opinião. Eu não posso ter medo da pessoa ficar ferida. Eu vou usar a força no sentido da sensibilidade, de buscar as melhores palavras da melhor forma, mas a minha opinião ela vai ter que estar colocada ali, senão eu fico na superfície e aí isso não é legal. Superfície não fala de transformação profunda. Superfície é superfície. Então isso está no que atrapalha. O que atrapalha, ela vem como um sinalizador para que não deixar que isso aconteça. Não é que isso vai acontecer. Olha, tem um aviso, não fica, tem que aprofundar no tempo certo das coisas. O eremita, com sabedoria, tá? E aqui, a carta do julgamento falaria o quê, né? O julgamento fala da transformação de karma e transformação de karma familiar. Então, assim, a pessoa está resolvendo questões de trabalho, mas o bicho está pegando na família também, tá? E precisa elaborar questões internas familiares que automaticamente, passo a passo, o trabalho vai mudar. Mas tem algumas questões ali, às vezes uma constelação familiar, se a pessoa passar, isso ajuda ela a bombar ali na questão do trabalho, a ser realizado, a ser bem remunerado, a achar o seu lugar. Mas tem questões familiares, às vezes, né, porque a criança quando nasce, os pais eles já vêm com várias expectativas, né? Tá ali na vida
intrauterina e já tem várias expectativas. Então, a pessoa vem com aquelas expectativas, ou vem assim, nossa, tanta expectativa, eu quero ir ao contrário dessas expectativas. E o norte acaba sendo sempre ali a expectativa familiar. Aqui a gente está falando o que é genuíno da própria pessoa, independente do resto, tá? Ou medos de passar o caminho de que alguém passou, ou um alerta que a família deu, mas que é um alerta senso comum, que é um alerta próprio. Então a pessoa ela tem que se desvincular de algo familiar. Esse é o clique, né, no videogame. Ela tem que achar essa pecinha que é desvincular de algo familiar para seguir. E aí, em 6 meses, ela já vai ter conseguido uma mudança bem grande e isso vai dar uma continuidade que vai se estabelecer após os 6 meses. A mudança se dá aos 6 meses, mas o estabelecimento mesmo, né? Mantive, eu mudei e agora eu estou sustentando, isso está crescendo, isso vai se dar gradativamente. O julgamento é uma carta também, dando só um spoilerzinho, né? Que fala de causa e efeito e de bênçãos ou não bênçãos do universo. Se você for verdadeiro no seu propósito, o universo todo vai conspirar a teu favor. Então, assim, se você agarrar na juba do leão aqui da carta da força, né, que está ali entre 4 e 6 meses para frente, e você lidar com isso, realmente você quiser, você não desistir e você usar de sensibilidade, de inteligência, o universo vai fazer tudo para dar certo e você vai ficar deslumbrado com o que vai acontecer no seu caminho. Então essa seria uma possibilidade de jogo pra gente. Eu queria mostrar a temperança no negativo. Agora vamos passar a temperança na mandala, pra gente conhecer bem ela, ok? Temperança na mandala. Então temperança como posição central na primeira mandala da vida da pessoa, traz uma pessoa que vem para harmonizar os ambientes por onde ela passar, tá? Ela é um centro harmonizador na família, em todos os ambientes. E ela, né, traz aquilo que eu falei, que é quase uma agonia num conflito, numa confusão, em alguma coisa ali que sai de uma boa forma, digamos assim, tá? Né? Então ela vai buscar sempre a forma mais harmoniosa. Olha, sempre aprofundando. O harmonioso não é o politicamente correto, não é isso que a gente tem que ter um cuidado, né? Não é aquilo que eu não vou me indispor com ninguém na vida porque todo mundo tem que achar que eu sou bonzinho, boazinha, né? Não está falando disso. Quando a gente fala de harmonia, é uma harmonia real. Às vezes, para alcançar essa harmonia real, eu preciso dar um grito, né? Eu preciso falar um palavrão, eu preciso botar um limite. Então, assim, né? Esse lado zen, assim, o zen ele tem atitude também e muita atitude. Então, às vezes, a gente tem que dar alguns cortes secos também, tá? Em virtude né, tem um processo no organismo que se chama homeostase. Então, homeostase ela vai buscar a autorregulação do organismo. A temperança ela está falando, né, dessa homeostase psíquica que vai englobar o teu corpo, a tua casa, o teu coletivo, o teu universo, né? Então tem algo que está buscando isso. Aquilo que está fora do lugar, às vezes o ser simpático demais, ele é inapropriado, ele tem que ser banido. Então eu estou falando de harmonia nesse sentido, não no sentido do senso comum, tá? O tarô, ele sempre vai falar disso, a gente tem que ir né, ler nas entrelinhas e ir por trás dos véus de Maia. Lembra que eu já falei dos véus de Maia lá para trás? Então aqui, né, ela saindo no centro do jogo, aqui depois, né, sem ser essa carta que vai atravessar ali a influência da pessoa, né, sendo a missão da pessoa, ela fala de um período de organização interna. E às vezes essa organização, só às vezes, tá?
ela causa uma baguncinha, mas é uma baguncinha para ajeitar, né? Ela causa alguma mudança para ajeitar. E algo que é bem interessante na carta da temperança é que assim, então houve a morte, muita coisa morreu, assim, meio que conjuntamente, isso, eu estou tirando aquilo, né, que saiu e o que não saiu ainda, eu estou limpando as últimas arestas ali, estou botando o que precisa ser colocado, ai que legal, então eu estou reforçando o que nasceu, eu estou, né, ali vendo, e uma vez que eu faça isso, eu dou continuidade. A temperança, ela é uma carta, eu falei das cartas sentadas, a imperatriz, o imperador, o papa, né? Lá para trás, ela não é uma carta sentada, mas ela é uma carta que ela fala de longa duração. Então, quando na carta da morte, né, eu fiz um corte ali, né? Eu saí do meu trabalho, posso ficar um tempo sem trabalhar, até se eu já me programei para isso, saí de um relacionamento, estou super bem comigo, mas na hora que inicia um outro, nesse momento, que é esse momento da verdade ali, pessoal, eu inicio e fico por um bom tempo. Então é uma carta que ela dá longevidade para o que é iniciado ali, tá? Então no negativo ela vai dar longevidade na parte superficial, porque a pessoa tem medo. O domínio da vida não tem que ser pelo medo, tem que ser pelo amor, né? Se eu olho para a parte amorosa em mim, se eu me trato bem e se aquilo faz sentido para mim, né? Por mais que dê trabalho, mas é um trabalho que vai fazer sentido para o meu eu maior, para o eu maior, ali também tem o meu eu maior e tem o eu maior que não é meu, tá? Que eu estou contida nele, né? Se faz sentido nisso, então eu vou fazer essa escolha através do amor e eu vou permanecer um bom tempo ali, sempre amadurecendo, né? Sempre dando continuidade, alimentando e fazendo essa transição de uma polaridade que está excessiva para outra que está, de repente, um pouco mais pobre, então ela vai enriquecer, tá? É sempre disso, né? Fala dessa questão. E o arco-íris também, se a gente for para a mitologia iorubá, a gente encontra um orixá que se chama Oxumaré, que ele tem um formato, né? O animal totêmico de Oxumaré seria a cobra, e ele tem essa representação do arco-íris. E é um orixá que vem trazer o movimento, né? Que traz a mudança, traz o movimento. A temperança ela não traz a mudança, já foi mudado e ela traz uma, né, ratificação daquilo que foi mudado. Então, assim, mudei, estou bancando isso e estou mudando para isso. É isso que eu sou, né? Esse rosto ele vai aparecendo. O Hades, por um acaso, né? Lá na Carta da Morte, no tarô mitológico, representado pelo Hades, o Hades ele não tem rosto, tá? E né, ele não tem rosto. E aqui a gente vai começando a dar, né, a persona é a nossa forma de se adaptar ao mundo. Então são as máscaras, mas não precisa ser máscara negativa, né? É uma forma de eu me adaptar, de eu não estar tão exposto, de eu me mostrar e me comunicar com o resto do mundo. Então eu tenho essa máscara que é uma máscara de uma verdade, do que eu sou ali, né? Mas com alguma proteção. Então ela já pode ser mostrada desse modo, né? Com mais um embasamento maior, tá? Aqui fora, na posição 1, como é que as pessoas veem e o próprio consulente se vê? Se vê num período de calma, se vê num período onde parece que as coisas estão se organizando, se vê num período que, assim, após algumas perdas, mesmo que a pessoa ela não tenha lidado tão bem, né, com aquela mudança ali que tinha que acontecer, a gente viu que tem os menos resistentes, que estão num processo espiritual ali, de repente, já entraram mais cedo, isso não é ser melhor ou pior que ninguém, cada um tem o seu tempo, tá? E de repente aqueles que estão resistindo mais, mas o processo está acontecendo também, né? Que interessante, a pessoa já veio jogar tarô com você, ou você próprio está buscando ali através de um oráculo, você já é um buscador, você já quer ver, né? Já tem alguma curiosidade ou às vezes uma agonia que você quer tentar elucidar através de um conhecimento
maior, né, de uma fala, uma voz de elementos do inconsciente, né, que eles possam vir à consciência. Então, o oráculo, ele dá isso para a gente. E aqui na temperança, na aparição dela, né, na posição 1 externa, ela está falando dessa tranquilidade, assim, nossa, depois de um período ali bem bagunçado, né, meio zoado, houve uma transformação ali, quer queira, quer não, eu agora sinto que eu estou mais tranquila e que as coisas estão se encaixando. Né? Agora as coisas estão fazendo sentido, agora as nuvens estão se dissipando e eu estou vendo aí um danado de um arco-íris bonito, colorido, trazendo, né, uma visão aí que anteriormente eu não tinha, tá? Vem falar disso. Na posição 2, no financeiro, é um período de harmonia, de ganhos, não super ganhos, tá? Mas é uma carta que ela fala de ganhos e, né, ela fala também da manutenção, tá? Então esse anjo, né, que está dentro da gente, tá, gente? Não vai esperar o anjo manter o seu dinheiro, não, que não vai dar certo. Mas fala de uma manutenção, né? Houve uma conquista e a gente consegue lidar com o financeiro de um modo harmonioso, sempre falando o financeiro, é um representante aí da libido, que é a nossa moeda energética, de energia vital. Então, quando a gente consegue lidar bem com ele, a gente vê que a gente está conseguindo lidar bem com a gente, com a nossa vida mesmo, assim, tá? Então, aparecendo aqui, tem uma estabilidade nesse período. Você não vai sofrer sustos, né, ou algumas coisas assim. Você vai conseguir lidar bem com a sua vida econômica, tá? Com os seus dinheiros. Na posição 3, trazendo um ente familiar, a temperança, ela traz o signo de Sagitário, mas em virtude, né, até desses vasos, né, que colocam ali o conteúdo de um lugar para o outro, eu coloco no meu jogo a influência de Sagitário, que é a regência, e também do signo de Aquário, tá? Não o lado subvertor, né, de Urano ali, do Aquário, mas um lado que ele vem para arrumar, aí sim, né, não aquele altruísmo que eu citei como negativo, mas aqui um altruísmo positivo que começa com você próprio, né, bancando as suas próprias questões ou bancando as suas próprias lutas, não numa luta, mas olha, isso é quem eu sou, né? E vai ficar quem achar isso bonito, quem compreender, quem no mínimo respeitar o que você é. Então isso cria um ambiente mais harmônico, tá? Então aqui seria alguém do signo de Sagitário ou de Aquário na família, tá? E nos próximos 6 meses você fazendo algo com essa pessoa ou algo similar. Ah, é uma pessoa que acabou de abrir um negócio e aí eu estou naquela intenção, será que é? Você pode conversar, como é que foi abrir um negócio, o que você fez? Você fez algum curso, você procurou, né, alguma instituição, foi difícil para você, você se arrependeu. Então assim, cada um tem um caminho, mas é algo que a pessoa pode colaborar, ou você pode colaborar com ela também, então a gente vai ver. Caso tenha saído, né, num outro, saiu ali na primeira mandala, essa já seria a segunda mandala, uma pessoa, né, um outro arcano aqui. Então, identifiquei a pessoa do signo de Leão na minha família, e aí na segunda mandala sai essa, e aí sai a carta da temperança, falando que então, nos próximos 6 meses, o que eu vou estar falando? Eu vou estar me harmonizando com essa pessoa que saiu na primeira mandala. Então a temperança, ela traz harmonização. Se fosse a carta da morte, eu vou estar transformando algo a partir disso. Se fosse a carta do enforcado, tem um sacrifício que eu tenho que fazer. Existem palavras-chave, mas tem sempre uma palavra que é a palavra-chave ali, né? A espinha dorsal mesmo daquele arcano, tá? A temperança na casa, que delícia! É aquela casa aconchegante, aquela casa que você quer se demorar. Então você queria mudar antes, já mudou
e agora você está lá, tá? É uma delícia chegar em casa, é bom chegar em casa, as pessoas vão para sua casa, elas não querem sair da sua casa, mas tem que sair, né? Porque tem que estar em harmonia, então tem o momento de chegar, mas tem o momento de ir embora também. A temperança, ela traz esse lado, até eu citei, né, uma imagem como se a gente estivesse numa cachoeira e tal, ela traz, você pode estar super num centro urbano, mas uma casa que ela é clara, né, uma casa clean, de repente não tem tantos móveis, podem ter coisinhas, objetozinhos, ou porta-retrato, ou plantinha, ou sei lá, um objetozinho que dá aquele ar de lar, de casa, ou que tenha a sua identidade. Isso não é uma sugestão. Naturalmente, na regência daquele período, aquele arcano nesse setor vai trazer isso, tá? Então, um lar, se vivem muitas pessoas, um lar em harmonia, se não está harmonioso, podem ter algumas coisas ali, umas farpas, mas nessa arrumação é na faxina, mas termina esse período sempre a mandala, né? São 6 meses, então terminaria os 6 meses com essas histórias resolvidas, tá? A temperança, ela traz isso, aquele lugar que a gente pode se demorar ali, que é uma delícia, talvez com uma vista bonita, talvez com uma vista para o verde, ou para o mar, ou um barulhinho de rio, ou pode ter uma fonte em casa, né? Ah, tá, mas eu moro no centro da cidade. Ah, mas pode ter uma fonte, né? É interessante, tá? Então falaria disso. A temperança na posição 5, nos relacionamentos. Então fala de um momento onde a pessoa está se harmonizando, está se organizando e ela quer se demorar naquele lugar que ela conquistou. Então, assim, se ela está sozinha, ela está muito bem sozinha. Ela pode se demorar sem nenhuma urgência, né, de achar alguém, começar uma relação. Ao mesmo tempo, ela não está fechada para uma relação. Ela está bem do jeitinho que ela está, tá? Se ela estava criando confusão na relação dela, ela estava meio irredutível, ela de repente está conseguindo harmonizar, está conseguindo tirar ali um nível de exigência de um lugar e de repente ver que assim, a pessoa tem uma dificuldade aqui, mas talvez ela seja assim. E eu estou vendo que ela faz tanta coisa legal, né? Então estou mudando o foco para o que é positivo. E essa balança no positivo, ela está pesando tanto, olha só. E eu estou implicando aqui com a pessoa de bobeira, né? Tá? Então, fala disso, né? Dessa questão de equalizar aqui. E iniciando uma relação, isso mais na posição 8, vou chegar lá daqui a pouco, tá? Que eu me empolgo, né? Na posição 7, então parceiro temperança. A temperança, ela pode falar de um retorno também. É uma das cartas que fala de retorno. Então, de repente, eu tinha um namorado, né, uma namorada, e aí a gente se separou um tempo e agora, oi, fulano, ó, reencontrei e tá diferente, assim, a coisa tá dando uma liga melhor, tá mais bacana, tá? Então, pode ser essa segunda temporada ou terceira temporada, né, com essa mesma pessoa. Pode ser alguém que você conheça, nunca teve nada, mas de repente veio. Pode ser alguém desconhecido, mas que queira pelo menos se demorar ali nesse relacionamento com você, tá? E alguém que vem para trazer paz. É uma carta, né, quando a gente tira, de repente, naquela jogada de 5 cartas, lá pro jogo, a parte introdutória do nosso curso. Vai lá que eu botei todas as tiradas. De repente, eu vou ver amor e então sai ali, né, no centro da jogada de 5 cartas, ou então como o outro me vê, como a temperança. Ai, mas não é o diabo, não é a imperatriz, então será que não tem esse amor todo? Tem o amor, mas você é uma pessoa que passa, que dá paz no coração do outro, tá? Ou então o outro, né, quando, no seu caso, como você sente o outro dá paz no coração. Gente, nada melhor do que estar num relacionamento que te dá paz. Isso não fala de monotonia, a temperança não é monótona não,
tá? Só que é aquele lugar que eu consigo ser espontânea, que eu consigo, né, por eu ser aceita como eu sou e as coisas que não estão legais, eu tento melhorar, tento tirar de um lugar, botar para o outro. E o parceiro também ali, a mesma coisa, a gente tem esse tipo de relação que não é uma relação competitiva, que ambos estão querendo que dê certo, que a coisa, né, ela caminha ali para frente e amorosamente. Então isso é algo que não tem monotonia, não tem uma relação boa, mas é uma relação longa, né? Ela é uma relação de prosperidade, bacana, tá? Então, um parceiro na posição 7 vem falar disso. Pode ser um reencontro também, tá? É uma carta que ela lembra muito o 2 de copas, né? Saiu numa cruz céltica, que a gente vai ver mais à frente, que não chegamos nos arcanos menores ainda. Mas saiu no na cruz céltica, 2 de copas com temperança, pode ter certeza, ó, que tá vindo alguém aí, provavelmente que você já conhecia, tá? A temperança na posição 8, ela vem falar da harmonia, né, desse equilíbrio, da longevidade do relacionamento, a vida sexual boa também, boa em todos os setores dentro daquele relacionamento, algo que vem para ficar, ou, né, o consulente está sozinho aqui. Temperança é provavelmente alguém que está voltando, ou na posição 8, como está falando dos relacionamentos, pode ser uma saudade de um tempo que eu amava, né? Então, saudade do tempo que eu estava ali num relacionamento, que saudade gostosa. Outra carta do naipe de copas, né, que tem muito a ver com o que eu estou falando, que a temperança ela não fala de nostalgia não, tá? Mas é assim, quando às vezes, vem aquela lembrança boa daquilo, é mesmo, aquilo é bom, acho que eu vou buscar, tá? Não é ficar lá atrás, não. Ela não fica assim, não. O 6 de copas é uma carta, aí o 6 de copas sim, fala de nostalgia e fala de uma relação que está irremediavelmente perdida, né? Já foi, eu não sei se eu já falei dessa carta até então, mas estou falando dela agora, ou falando novamente, e ela fala do quê? Que aquela relação que eu tinha antes acabou, não tenho mais, mas que no futuro próximo vou viver uma relação tão boa ou melhor do que aquela que eu vivi, tá? Então, é quando vem aquela, que saudade, às vezes não de uma pessoa específica, mas de estar vivendo aquele tipo de relação boa, gostosa, tá? Então, a temperança na posição 8, ela pode falar disso também, que a partir dessa identificação de assim, nossa, tá um vazio aqui em mim, tá um deserto aqui em mim, né? A gente até se assusta com esse deserto e a gente lembra que não era deserto, nem sempre foi deserto, e de repente aquilo já, começa a conspirar, fazer uma conspiração aí com o universo para deixar a pessoa mais aberta ali a encontros ou reencontros. Na posição 6, estudos e saúde, vamos pensar aqui, então, a regência do signo de Sagitário, né, que traria também, né, uma observação aí para a parte hepática, para o fígado, e a questão das coxas, né, quadril, coxa, então poder olhar para a parte muscular, poder fazer também, né, atividade física, pode ser uma dança, pode ser uma atividade mais branda. A temperança era uma carta suave, então falaria de alguma coisa suave. Em relação aos estudos, a pessoa conseguindo dar continuidade de algo, né, de um modo harmônico, tanto em prazo quanto de sentimento. Começou a estudar, mas consegue manter aquela chama acesa, aquilo tem sentido para eu seguir até onde eu tiver que seguir ali em relação aos estudos, tá? E em relação à saúde, é algo positivo. Tem um excesso em algum aspecto, assim, vamos botar, né? Vamos quebrar aí um paradigma. Eu estou me alimentando maravilhosamente bem, nossa, eu estou ali seguindo, fui numa nutricionista e estou mantendo e estou me sentindo bem, estou gostando do que eu estou vendo e pá.
Só que de repente esse meu novo hábito e que eu vou manter, ele está me deixando bem antissocial. Porque aí eu vou então beber uma cerveja, tem não sei quantas calorias, eu tenho. Opa, a gente tem que tirar um pote do excesso e botar naquilo que está faltando. Mas será que não está faltando a vida social? Eu posso então ir para o barzinho e beber um suco ou beber bastante água, eu vou estar me hidratando, mas também vou estar ali com os meus amigos, né? Senão a pessoa ela vai se isolando, tá? Então a temperança é isso, ó, caminho do meio sempre. A temperança na espiritualidade é uma carta de harmonia. Se a pessoa tem uma religião, ela pode ter encontrado, né, uma paz no coração através dessa religião, mas de um modo sempre equilibrado. Caso não tenha, é uma carta que, né, ela fala da natureza, tanto a natureza própria, esse, né, contato com os próprios anjos, ou contato com a própria natureza, se energizar, se reenergizar na natureza. Nossa, estou trabalhando tanto, olha o pote, né? O pote do trabalho está cheio. E qual pote que está vazio? Ah, preciso viajar, preciso esparecer, preciso ir para uma cachoeira, tá? Só estou falando de cachoeira aqui, né? Mas pode ser para onde você quiser, né? O que na natureza te chamar, você vá, porque aquilo vai te equilibrar também. Mas depois volte também, tá? Tem que voltar. E aqui, a temperança, ela fala isso na parte amorosa do reencontro, ela fala do fazer as pazes com a gente. Ela fala, né, quando essas nuvens elas vão embora, que o sol vai voltando, o sol dá consciência, a consciência vai se iluminando, e aí a gente pode ver aquele arco-íris, o arco-íris da mudança, do que já foi mudado, a gente pode, ufa, né, dar aquela relaxada. A gente começou a fazer as pazes com a gente começou a estar em harmonia com a gente, e às vezes aquilo que irritava não porque é tão irritante, mas irritava porque nos remetia a alguma coisa nossa que não era bem resolvida, que não estava bacana na gente. Então a gente maximizava, olhava aquela coisa como uma coisa, não é impossível, mas não é inacreditável, e de repente é só algo que não foi entendido, que não foi bem conversado, que não foi, né, colocado ali, elaborado. E depois, quando isso é elaborado, isso foi, tá? Então no psiquismo fala disso, e também aquilo que começou, ele dando continuidade e se mantendo estável de um modo harmonioso. No trabalho, algo positivo, né? Se de repente eu não estava vendo sentido no meu trabalho e tal, às vezes, não necessariamente mudando de trabalho, às vezes eu consigo recobrar o sentido ali dentro, eu que não estava legal. Né? Se você não está bem, você pode ir para a melhor festa do mundo, você vai achar a festa péssima, está todo mundo se divertindo. E, né, quando você cura internamente, quando você vai alcançando isso, né, através de um alinhamento energético, de um reiki, de elaboração, de um mergulho no mar, quando você vai buscando os seus recursos ali, você vai ficando bem, as coisas, viver é bacana, né? Viver é uma arte, então a gente precisa trabalhar aí essa arte, essa poesia da vida. Então no trabalho fala disso, né? Ou início de um trabalho legal, ou um reconhecimento prazeroso desse próprio trabalho, ou às vezes até aquele trabalho que você viu que está indo, lembra, nos estudos, então eu já estou migrando, e ali eu já estava de saco cheio, mas agora eu estou cumprindo o meu aviso prévio, e eu estou tendo tanta gratidão, né? Nossa, cada dia que eu estou aqui, eu estou quase sentindo saudade antes de sair, então eu saio zerada dali, ali tá bom para dar, né, continuidade a um novo ciclo bacana, um outro lugar que eu vou ficar um tempão. Temperança nos inimigos ocultos, 11ª posição. Inimigos ocultos, então, dentro de mim, é a superficialidade. Eu não posso me indispor com ninguém, eu preciso da harmonia ali do que a pessoa acha que é harmonia, mas é uma falsa harmonia. E aí se mantém ali, né, ela não está de fato trocando o conteúdo de um lugar para o outro, ela está equilibrando os copinhos.
Então é aquele malabarismo que a pessoa faz, gasta uma energia ali e não sai do lugar, tá? É o cachorro correndo atrás do próprio rabo, na superficialidade, na superfície, e aí é uma harmonia falsa, fake, né? Então, caindo aqui, falaria, olha, né, a gente pode jogar e, assim, sempre tentando ser delicada, mas passando o recado, né? Às vezes a gente vê num jogo, a pessoa é super profunda e tá ali, porque qualquer lugar novo que a gente vá, como a gente está sempre em eterno processo, tem sempre esse lugar novo, e o novo dá sempre medo. Ele pode dar menos medo do que dava antes, mas o medo, né, tá junto ali. Então, essa superfície, ó, você estava na superfície até agora podia, agora você tem que mergulhar um pouco porque você está comendo mosca. Então, a gente tem que falar para a pessoa, tá? E a temperança no presente que o universo nos dá é uma carta, né, do arco-íris, de colorido, de infinitas possibilidades, de manutenção daquela conquista do que é importante para a gente, de estar em harmonia interna e com o nosso meio, com a nossa parte externa também. Fala de autoaceitação, às vezes a gente precisa se autoaceitar, né? Também se compreender, a gente precisa se acolher, se aceitar, e quando a gente consegue fazer isso, aí a gente aprendeu com a gente consegue olhar para o outro com menos julgamento, com menos dedos, né, na cara, e a gente consegue estar ali na vida de um modo mais equilibrado, tá? Lidando com as bênçãos que se apresentam no hoje, ok? Então, essa é a lição da temperança, e a gente se vê na próxima aula.